Sejam bem-vindos ao webinar Integridade no Desporto e a Proteção do Denunciante. O meu nome é Patrick Pita Simões, eu sou docente, formador, também sou investigador e autor nas áreas de Direito Público, Auditoria, Integridade, Compliance e com grande destaque também tenho escrito coisas sobre o Whistleblowing System. Depois teremos a intervenção do Miguel Lourenço, o Vítor Miguel Lourenço, que é jurista e investigador na área do direito da concorrência e da contratação pública. E por fim também teremos a participação de Miguel Guerreiro, jornalista na SIC e SIC Notícias desde 2001, integrado também em várias editorias, desde Economia e Desporto. Este evento, em certa medida, é alguns dos conteúdos que nós temos previstos numa formação mais densa, com mais desenvolvimento, com melhores exemplos. Neste webinar sucinto não poderemos dizer tudo sobre este tema, não teremos tempo para esta situação. Esta formação está integrada no programa de formação da Confederação do Desporto de Portugal e atribui-se até a 3 unidades de crédito, válido para os treinadores, porque é uma formação que está homologada pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude. O nosso programa, iremos abordar estes pontos que temos aqui elencados: o regime geral da prevenção da corrupção, a proteção de denunciantes, o whistleblowing no agente desportivo, comportamento organizacional e aspectos psicossociais do whistleblowing e também a comunicação em clima de denúncias de crise. Sem mais delongas, irei passar a palavra ao Vítor Miguel Lourenço. Vítor? Ok, antes de mais queria agradecer o convite da Federação Nacional de Desporto para este webinar, aqui em parceria com os meus colegas Patrick Pita Simões e Miguel Guerreiro. O Patrick já referiu também a brevidade deste webinar. A nossa intenção é que possam ter aqui uma panorâmica, uma perspectiva mais genérica deste tema, desta temática da corrupção, e depois, e por seguinte, caso tenham interesse, possam depois frequentar a formação que está prevista na Federação. De qualquer modo, então, aquilo que me cabe a mim nesta formação é falar um pouco sobre o regime geral de prevenção da corrupção. Temos sempre aqui a palavra da corrupção, ou sobre a percepção cada vez, e acaba por nos entrar quase todos os dias, e ou seja, a expressão acaba-nos por entrar todos os dias, casa adentro, notícias, quer de titulares dos cargos públicos, mas também muitas vezes também chamada corrupção económica, que engloba não só titulares da administração pública, mas também muitas vezes também outras entidades ou outros indivíduos privados, tais como da banca, dos seguros, de atividades, e acaba por ser muito comum a percepção, as notícias que vão surgindo todos os dias, e o impacto que acaba por ter na sociedade. Falar aqui um pouco do crime de corrupção. O crime de corrupção é o chamado crime silencioso, que, contrariamente aos crimes contra pessoas e bens, acaba por não ter tanto imediatismo, mas acaba por ter grandes lesões e grandes impactos na economia, não só no âmbito da administração pública, mas também da administração privada, não é? A referir que, tendo em conta ter em conta as características desta tipologia, deste ilícito criminal, da corrupção, o seu combate acaba por ser de grande dificuldade, e por conseguinte, inúmeras vezes é necessário que se recorra a mecanismos que possam auxiliar nessa recolha de prova ou nessa detecção desses ilícitos da corrupção, e também aqui, falar aqui só em termos de exemplo, e um pouco a minha área, que é o direito à concorrência.
No âmbito do crime da corrupção, existe uma prática horizontal, que é os chamados cartéis, ou seja, os cartéis no fundo acabam por ser acordos entre empresas que atuam num determinado mercado, que acabam por, entre elas, entre elas, tomar decisões no sentido de fixar determinados preços, ou seja, no sentido de poderem vender um preço mais alto, poderem repartir o mercado por determinadas zonas geográficas, por exemplo, umas ficam com a zona do norte, outras ficam com a zona do sul, muitas vezes também impedir que haja outro tipo de, não haja aqui uma efetiva e uma livre concorrência aberta em que promova a inovação ou promova aqui também o desenvolvimento das empresas que atuam de forma correta e que acabam por respeitar o mercado, ou seja, acaba por haver aqui uma estrangulação do mercado. Exemplo disso é um cartel que não sei se ouviram recentemente da comunicação social, que foi uma decisão que houve da Comissão Europeia sobre o chamado cartel dos caminhões, em que os grandes fabricantes de caminhões, e não vou estar a referir nomes, mas todos conhecem as marcas, foram sancionados por terem consertado o mercado em termos de, e em cerca de 15%, em média, né, os caminhões eram vendidos, ou seja, não eram vendidos ao preço do mercado. Isso acaba por ter efeitos muito grandes, não só a nível das empresas de transportes, mas também em todas as empresas de autocarros, também nas próprias entidades públicas, nas autarquias, compraram caminhões ao longo dos últimos 10 anos. Entretanto, nesse sentido, no sentido dessa decisão que existiu, dessa violação do direito à concorrência, houve recentemente a primeira decisão, em que um operador económico, neste caso uma empresa de transportes, fez um pedido de indemnização a um desses fabricantes. Era um fabricante conhecido de caminhões alemães, que acabou por ser sancionado numa coima. De referir que existem mais de 100 processos de pedidos de indemnização. Os pedidos de indemnização, neste caso, aqui é a chamada aplicação privada do direito, ou seja, a aplicação pública é quando há uma coima, e há uma coima que uma determinada entidade, quer seja privada ou pública, irá pagar por esse ilícito, e iremos verificar isso no regime geral de prevenção da corrupção, que existe uma autoridade que é o MENAC. Teremos de falar sobre isso. A aplicação privada é quando um operador vai fazer um pedido de indemnização por responsabilidade civil naquela quantia exata de danos e perdas, ou seja, dos prejuízos que teve e também dos lucros santos, daquilo que não pôde vencer. Existe então uma série de entidades que estão agora em tribunal, em pedidos de indemnização, e eles irão surgindo, e também isso também depois tem um efeito, é o chamado private enforcement, também acaba por ter aqui um efeito como um mecanismo preventivo, no sentido também de combater a corrupção, ou seja, a par depois de outros, e irá também aqui sinalizar aos operadores económicos que poderão ser condenados, poderão ser condenados por pedidos de indemnização, e acaba por ser aqui também mais um empecilho, entre comas, para não praticarem a chamada corrupção. Dizer aqui ainda sobre corrupção, que a corrupção está sempre, numa definição mais técnica, a corrupção está sempre associada a um comportamento desviante por parte do agente que o pratica, que pode assumir contornos de uma prática ativa, que é o chamado corruptor ativo, que é aquele que promete ou oferece ou dá vantagens indevidas de forma direta ou através até de interposta pessoa, no sentido de retirar benefício, não é? Para si ou para terceiro, chamada troca de favores, não é? Que é sempre aquela ideia que não há almoços grátis, e muitas vezes até começam por um almoço grátis, salvo seja. E depois há a corrupção passiva, que é aquele que se deixa corromper, salvo seja, que quer receber uma vantagem. E todos os dias temos notícias sobre essas vantagens, em que depois essa vantagem pode ser, ou seja, esse querer receber vantagem pode ser num sentido de ação, de ativo, ou seja, ou pode ser também no sentido de omissão, ou seja, acabar por não por deixar ou que aconteça, mesmo não fazer nada, mas por omissão acaba por existir esse ilícito. De referir que o crime de corrupção está plasmado no Código Penal e que existe um conjunto de ilícitos
de ilícitos associados ao crime de corrupção, tais como o abuso de poder, a prevaricação, o tráfico de influência, o branqueamento, ou fraude, ou na obtenção ou desvio de subsídio. Temos também depois alguns crimes públicos, que é a questão do peculato. Ou seja, há aqui um conjunto de ilícitos que estão consubstanciados neste grande chapéu da corrupção. Depois também sabemos que a corrupção acaba por ter efeitos muito negativos na sociedade, ou seja, acaba por ter, ou na economia, acaba por ter um conjunto de chamados malefícios externos corruptos na sociedade, que acabam por destruir a igualdade de oportunidades, a destruição da concorrência, como já tinha referido, a destruição da confiança nas instituições, a destruição da distribuição equitativa dos rendimentos, a destruição dos critérios de eficiência, suporte, bem-estar, também a própria democracia acaba por ser afetada, acaba por ter uma destruição também dos valores estruturantes da democracia, também os valores também da sociedade meritocrática. E aqui queria também fazer aqui que há muitos autores, e acaba também por ser discutido um ponto até num plano académico, a questão também daqui do chamado ético-racional associado à corrupção. Porquê? Porque depois também acaba por haver aqui mecanismos de os chamados delito premial, ou seja, ou a questão chamada da delação premiada, em que os prevaricadores, ou os chamados corruptos, ou numa linguagem mais jurídica, os agentes podem ter acesso a uma dispensa ou uma atenuação da pena se colaborarem. E no caso do desporto temos a questão recente do Rui Pinto, ou seja, também acaba de ter alguns contornos também um pouco opacos, se colaborou, se não colaborou, se beneficiou desse regime ou não beneficiou. Dizer que em muitos países, por exemplo, noutras latitudes, tipo Brasil ou nos Estados Unidos, é muito comum a questão da delação premiada. No Brasil, além da dispensa ou atenuação de pena, até se pode ter acesso também a uma distribuição de prémios, tendo em conta o valor que está em causa. Isso em Portugal não existe, mas existe, a lei permite já essa dispensa ou atenuação de pena em determinadas condições. Se o agente se o agente colaborar no desenvolvimento da investigação, ou conseguir, ou com a sua participação, se conseguir carregar elementos que possam dar suporte à prova para depois o futuro julgamento em tribunal. Mas também há aqui uma questão que muitas vezes acaba por ser como o próprio processo acaba por não ser muito objetivo, muitas vezes também não existe aqui impulsos. Acaba por não haver aqui também muitas das vezes impulsos muito sérios, porque esse mecanismo de dispensa ou atenuação de pena depende de acordo com o Ministério Público, mas esse acordo com o Ministério Público pode posteriormente não ser validado ou pelo juiz do processo, o que acaba, por exemplo, muitas das vezes aqui não ser um incentivo à chamada delação premiada. De referir então que o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que é um decreto-lei que surgiu em 2021, que é a lei, que é o decreto-lei número 109/2021, que estabeleceu então o Regime Geral de Prevenção da Corrupção e também criou o mecanismo nacional anticorrupção, que é uma entidade administrativa independente que acaba por ter aqui a função de acompanhar e de implementar um conjunto de medidas, mas também tem aqui o poder sancionatório, ou seja, pode aplicar contra ordenações. De falar que a corrupção em Portugal, existe uma entidade que é o Conselho de Prevenção da Corrupção, que acaba por fazer aqui um acompanhamento desse fenómeno, com a questão de dados, e depois poderão consultar, quem tiver curiosidade, consultar o próprio sítio do CPC, do Conselho de Prevenção da Corrupção, e tem uma série de estudos que estão publicados sobre o fenómeno da corrupção em Portugal. Também existe aqui uma espécie de controle legislativo, que é a própria Assembleia da República, que através da sua Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberais e Garantias, criou um grupo de trabalho entre 2011 e 2015 para analisar os efeitos da corrupção. Isso depois deu mais tarde a uma estratégia nacional da corrupção, para 2020 e 2024, que acabou por ser publicada em 2021,
que tinha 5 grandes desígnios, que seria a promoção da transparência e da integridade, o fortalecimento das instituições públicas e a confiança dos cidadãos, a garantia da existência de igualdade de tratamento e oportunidade para todos, a melhoria da saúde das finanças públicas, qualidade do ambiente de negócios e o desempenho da economia e reforço da segurança interna. Quem tiver, pois, curiosidade em detalhar, poderá procurar este diploma. Então, temos a estratégia, então, nacional de anticorrupção, que cria um conjunto de diplomas, tal como este do regime geral de prevenção da corrupção, mas também acabou por ter impactos também na questão os crimes de responsabilidade sobre os titulares de cargos públicos e de altos cargos públicos. Também acabou por ter aqui, também acabou por ter aqui um impacto numa lei que tem a ver com um pouco com o programa do desporto, que é a Lei 50 de 2017, 30 de agosto, que fixa um novo regime penal por comportamentos suscetíveis de afetar a verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na atividade desportiva, que acaba por ter impacto concreto na área do desporto. Então, no fundo, toda esta estratégia nacional da anticorrupção para este quadriênio acaba por ter duas grandes e principais componentes. Por um lado, ter a questão da prevenção, com a adoção de uma série de mecanismos que possam prever a ocorrência de corrupção, mas depois também medidas de repressão que têm a ver com a questão do regime sancionatório e com a aplicação de sanções contra ordenacionais. No fundo, também, como uma medida preventiva, temos a obrigação de implementação de um plano de prevenção de riscos, chamado PPR, que cada 3 anos tem que ser atualizado, se houverem estruturas orgânicas nas entidades. Também temos aqui a obrigação de um código de conduta. Eu sei que existe um código de ética desportiva que foi publicado em 2014, que foi a partir de um projeto apresentado por um grupo de trabalho e foi criado pelo então Secretário de Estado do Desporto e Juventude, de 2014, que acaba de ter como objetivos a constituir uma norma fundamental de eticidade no desporto, mas também uma matriz de bons costumes, boas práticas e um referencial de valores humanos nos meios do desporto, nos termos da Lei de Base da Atividade Física e do Desporto, que é a Lei 5 de 2007, de 16 de janeiro, em que a atividade desportiva é desenvolvida em observância dos princípios da ética, da defesa do espírito desportivo, da verdade desportiva e da formação integral de todos os participantes. Aqui, falando em ética, queria então referir a questão daqui sobre esta questão dos mecanismos de apoio ou dos incentivos aos denunciantes. Há aqui também uma questão que acaba por ser um pouco discutida na academia, que é a questão médica ou racional, que é acabar por beneficiar o infrator, ou seja, acaba por dar aqui prémios a quem infringiu, quando encontraste, há muitos operadores ou há muitos cidadãos ou entidades privadas ou públicas que acabam por agir em conformidade e acaba por haver aqui, desse ponto de vista mais teórico, aqui uma desigualdade. Queria agora aqui também, só para terminar, penso que já estou aqui a demorar, falar que toda esta estratégia nacional de anticorrupção, este diploma do regime geral de prevenção de corrupção, depois também a questão também do regime da proteção de denunciantes, que o Patrick Simões irá falar daqui a pouco, surgiu de uma diretiva da União Europeia, que é a Diretiva 2019/1937, do Parlamento e do Conselho, que veio, no fundo, estabelecer um conjunto de normas mínimas comuns para a proteção das pessoas que acabam por denunciar as violações do direito da União, e neste caso também acaba por ser, e depois também a criação de um regime de proteção de denunciantes, de infrações, e também a questão também, aqui também da criação de canais de denúncias, mas posteriormente o Patrick irá falar. Agora só queria dar aqui 2 ou 3 notas sobre o regime em concreto, que é o Decreto-Lei número 109/E 2021 de 9 de dezembro, que eu tinha referido, que acaba por ser, que tem uma dupla função, além de criar este regime, cria também o MENAC, que é um mecanismo de anticorrupção, que acaba por ter aqui, acaba por ser uma espécie de lei orgânica deste, e que acaba por ter aqui um papel importante no sentido de acompanhamento e de aplicação do regime sancionatório. O regime acaba por fazer então parte de um anexo, dizer que em termos de aplicação, este regime é aplicável às pessoas coletivas com sede em Portugal que empreguem 50 ou mais trabalhadores,
e às sucursais em território nacional pessoas coletivas com sede estrangeiras que empreguem 50 ou mais trabalhadores. Ou seja, no entanto, não obstante, quem não tenha 50 trabalhadores terá que ter também aqui a observância de determinados procedimentos de transparência e de prevenção da corrupção. Este diploma define no artigo 13 o que é a definição de corrupção e infrações conexas. Na definição, entende-se por corrupção e infrações conexas os crimes de corrupção, recebimento e oferta de indivíduos de vantagem, peculato, participação económica em negócio, concussão, abuso de poder, prevaricação, tráfico de influência, branqueamento ou fraude na obtenção de desvio de subsídio, subvenção ao crédito, estão previstos no Código Penal, ou seja, é aquele conjunto de ilícitos penais que eu tinha referido há pouco. Depois também tem aqui alguns artigos que têm a ver com a questão do Mecanismo Nacional Anticorrupção, do MENAC. Depois há aqui um conjunto de medidas que estão no capítulo 3, que é chamadas medidas de prevenção da corrupção, em que tem que haver então o tal PRR, que está no artigo 6, e este artigo diz o que é que deve constar deste plano de prevenção de riscos de corrupção nas suas linhas, no Alencar, tendo em conta a extensão. Depois temos o artigo 7, que é o chamado Código de Conduta, mas há quem também chame Código de Ética, que também é obrigado a que as entidades abrangidas tenham que adotar um Código de Conduta que estabeleça um conjunto de princípios, valores e regras de atuação de todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional, tendo em consideração as normas penais referentes à corrupção e às infrações conexas e os riscos de exposição de entidades a estes crimes. Depois o artigo 8 fala dos canais de denúncia. O artigo 9 fala também muitas vezes, e fazendo parte deste conjunto de medidas preventivas, da necessidade das entidades terem informação e comunicação contínua, ou seja, em que as entidades têm que realizar programas de formação interna de todos os dirigentes e trabalhadores. Tem que haver também aqui uma maior comunicação do conteúdo e frequência das comunicações. Também depois tem que haver também um sistema de avaliação do programa de cumprimento normativo. Também tem que haver aqui também alguém que seja nomeado como responsável da implementação deste plano geral de prevenção, não é? Depois há uma parte a ver com quais são as disposições aplicáveis a atividades públicas, que não será o caso. Depois aqui na secção 3 tem as disposições aplicáveis a pessoas coletivas de direito privado, em que teremos então que há aqui um enfoque muito grande aos procedimentos de controle interno. Aqui no artigo 17 é feita uma remissão para o artigo 15, em que da obrigação da existência de um sistema de controle interno, em que esse sistema de controle interno, essa nota de controle interno, acabar por agregar ou plasmar toda a organização, tudo que tem a ver com a organização, tal como a questão da gestão dos regimes da própria proteção de dados, como é que está todas as questões da organização contabilística, financeira, a questão também dos riscos que estão associados. Depois poderão ler o que está postulado nesse artigo 15. Depois também há aqui, ainda dentro das disposições aplicadas às pessoas coletivas de direito privado, temos também no artigo 18 os procedimentos de avaliação prévia. E depois também temos aqui, saltando aqui um pouco, temos então no capítulo 4 o regime sancionatório, que tem o regime contra ordem nacional e quais são as coimas, ou seja, e muitas das vezes as infrações em que a não adoção e implementação de um plano de prevenção de corrupção ou então algum plano que falta alguns elementos que estão na lei, pode dar origem a um ilícito contra a ordem nacional, ou então mesmo a inexistência de um código de conduta, ou um código de conduta que não esteja de acordo com o que está estipulado na legislação, ou a própria ausência de um sistema de controle interno, também constitui um ilícito contra a ordem nacional, poderão depois ser punidos com coima, ou seja, pode ir de 2.000 a 44.898,81 cêntimos se for pessoa coletiva ou equiparada, ou então até 3.740,98 euros no caso de pessoas singulares. Depois também poderá haver aqui responsável pelas contornações, responsável subsidiária,
sanções acessórias, de referir que essa responsabilidade pode não ser só contra o nacional, essa responsabilidade pode ser depois também civil ou financeira ou mesmo penal. Eu queria terminar a minha apresentação, agradecer aos elementos que me seguiram e agora queria passar a palavra ao Patrick e desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado, Miguel. Foi já esclarecedor da complexidade destes assuntos, a integridade tanto das organizações, dos atletas, dos treinadores, sem dúvida que terá que ter em conta um conjunto de situações que foram agora elencadas pelo Vítor Miguel Lourenço. Eu irei focar-me um pouco mais na proteção dos denunciantes não quero com isto dizer que deva apenas ser tida atenção a este aspecto. O Miguel elencou vários e por isso também temos mais envolvido na formação outros tópicos. Bem, o ano passado foi publicada então esta lei, a Lei 93 de 2021, que faz a transposição da diretiva que o Miguel já mencionou, e esta lei também vem nos dizer no seu artigo 8º que há uma obrigação de implementação de canais de denúncias internos. Estes canais de denúncias internos têm de ser para empresas ou entidades públicas ou privadas, associações, a um conjunto de figuras de natureza jurídica distintas, mas que se englobam nas pessoas coletivas, incluindo o Estado, que empreguem 50 ou mais trabalhadores, e a própria lei diz que, independentemente disso, aquelas em que as matérias ou os conteúdos, as situações, também digam respeito a domínios que estão elencados no anexo desta diretiva. Ora, esses domínios podem ser, por exemplo, a privacidade, os dados pessoais dos atletas, por exemplo, das pessoas que trabalham com estas matérias de associações, por exemplo, que tenham que ver com a área do desporto. Pode ser também matérias relativas à segurança de transportes e pode-se pensar no caso de deslocação para um terreno, para um campo, para um recinto desportivo, e há a necessidade de deslocação. Há um conjunto de matérias, saúde pública, a questão da dopagem, da manipulação de resultados, através desta alteração também das condições físicas dos atletas. Por isso há um conjunto de matérias que estão previstas no anexo da diretiva que dirão também respeito a todas estas entidades que têm estas funções e esta natureza também, ou estas finalidades desportivas. Bem, não irei me alongar muito, porque realmente temos muitos conteúdos, mas quero-me focar e chamar a atenção de algumas coisas importantes com estes regimes. E falo regimes porque iremos ver que não é apenas esta lei que eu mencionei, a Lei 93. Bem, mas esta Lei 93 vem-nos dizer uma definição de quem é o denunciante. Ela diz que o denunciante é a pessoa singular que denuncia ou divulga publicamente, por isso temos aqui duas perspectivas, o ato de denunciar, mas também de divulgar publicamente uma infração com fundamento em informações obtidas no âmbito da sua atividade profissional, independentemente da natureza desta atividade e do setor em que é exercida. É considerada então esta pessoa denunciante. Então temos aqui como destaque, independentemente da natureza desta atividade e do setor. Por isso também podemos incluir aqui, obviamente, a área do desporto. Podem ser considerados denunciantes trabalhadores do setor privado, social ou público. Aqui também podemos ter esta perspectiva privada, social, há mais dinâmicas e não apenas do setor público, que é muito mais falado, mas há muitas outras perspectivas também a ter em consideração. Prestadores de serviços, contratantes, subcontratantes e fornecedores, bem como quaisquer pessoas que trabalhem sob a sua supervisão e a direção. Bem, podemos ter também voluntários, estagiários, remunerados ou não remunerados. Não quero ser muito exaustivo com esta abordagem. E também podemos ter em consideração, ou devemos ter em consideração, que pode ser uma situação que já esta relação profissional, entretanto, cessou, ou foi numa fase pré-contratual, ou ainda também numa situação de recrutamento, numa relação constituída ou não constituída, acaba por ser indiferente para esta lei.
E quais são as condições para a pessoa beneficiar então deste estatuto de denunciante? Bem, esta pessoa tem de estar de boa fé, ter fundamento sério para crer que as informações no momento em que se denuncia ou divulga publicamente são verdadeiras e então faz este ato de denunciar ou divulgar publicamente, tendo em conta um conjunto de regras que também estão previstas nesta lei, que dizem respeito à precedência entre os meios de denúncia e divulgação pública. Temos um artigo específico, o artigo 7º, que vai nos dizer a necessidade de primeiro tentarmos recorrer aos canais de denúncias internos, ou seja, dentro das nossas organizações, e depois podermos recorrer aos canais de denúncias externos. Estes canais de denúncias externos que são tratados por autoridades competentes, iremos ver daqui a pouco quem são estas autoridades competentes, se estes canais também não funcionarem, podermos então recorrer à divulgação pública. A divulgação pública, meios de comunicação social, redes sociais, por aí em diante, aquilo que massivamente pode permitir então a divulgação desta informação. Ora, o denunciante que é anónimo, aquele que faz esta denúncia e não se identifica, se posteriormente for identificado, pode beneficiar da proteção enquanto denunciante. Eu diria mais, até acrescentaria que, efetivamente, aí a pessoa pode pedir que haja uma proteção enquanto denunciante que tenha este estatuto verdadeiramente materializado. Porque se a pessoa for totalmente anónima, não temos condições, as entidades que tenham esta obrigação, e praticamente são todas, não têm condições de proteger uma pessoa que não sabem quem é, não sabem a sua identidade e também não conseguem perceber se está a ser vítima de uma retaliação ou não. Esta proteção de denunciante também é extensível a um outro conjunto de pessoas, nomeadamente uma pessoa que auxilie o denunciante, uma pessoa que tenha alguma dificuldade em manusear plataformas ou correspondência eletrónica, e-mails, por aí em diante, pode solicitar apoio a uma outra pessoa e esta pessoa acaba por ajudar. Pode nem saber a totalidade da denúncia, mas também pode ser alvo de retaliação quando alguém se apercebe que ela auxiliou o denunciante. E nesse sentido também pode ser protegida por esta lei. Também pode ser um colega deste denunciante, pode ser um familiar, e aqui então a ideia de terceiro. Também pode ser ter em consideração o denunciante pertencia a uma instituição, mudou de instituição e esta instituição posteriormente, aquele pertencia inicialmente, tem uma outra relação com a entidade onde houve este reporte de denúncia, não pode ser alvo de retaliação ou ser prejudicada. Há um conjunto, e é múltiplo, é complexo esta situação, mas o legislador tentou então abranger aqui um conjunto de situações. Bem, de uma forma mais simples, denunciado é a pessoa visada, é a pessoa que é mencionada na denúncia ou divulgação pública e como autora da infração. Isto não quer dizer que a pessoa verdadeiramente é infratora, mas só o facto de ser mencionada na denúncia ou na divulgação pública já tem esta qualidade de denunciado. Também, por outro lado, todos nós podemos ser potenciais denunciantes porque podemos ter conhecimento de uma irregularidade e querer reportar. Porque se não o fizermos, para além da questão de dever cívico, podemos então ser considerados cúmplices ou eventualmente até responsáveis. Então, neste sentido, há uma abrangência não só na figura do denunciado, mas também chama a atenção que também o próprio denunciante pode ser um conjunto muito grande de pessoas, inclusive nós próprios. Ninguém está imune a esta situação. Mas não é apenas a Lei 93 que fala sobre estas questões, a Lei 93 do ano passado. Existem um outro conjunto de leis e destaco a Lei 19 de 2008, que foi alterada em 2015 e que nos vem dizer que os trabalhadores da administração pública e também do setor privado que denunciam o cometimento de infrações de que tiveram conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas, não podem, sob qualquer forma, incluindo a transferência não voluntária ou despedimento, ser prejudicados. Bem, então temos aqui uma panóplia muito grande, não é apenas para um determinado setor, mas sim para o público e privado. Então é uma abrangência muito grande que esta lei nos vem dizer, e esta lei que é de 2008, com a sua alteração em 2015, torna-se aplicável para o setor privado, inicialmente era apenas para o setor público, há muito tempo que existe esta garantia geral para os trabalhadores. Depois tem aqui previsto também um conjunto de outras medidas, não posso ser muito denso, mas ficam com esta indicação que há mais situações, ou há uma maior previsibilidade neste artigo, mas ainda assim, obviamente, este artigo não é tão densificado quanto a Lei 93.
Bem, também quero chamar a atenção que a lei antidopagem no desporto já há muito tempo que a lei antidopagem no desporto já há muito tempo que nos vem dizer alguns aspectos como por exemplo a proibição de dopagem e violação das normas antidopagem. Eu vou voltar atrás para vos dizer que esta lei aplica-se obviamente a praticantes esportivos, nacionais ou estrangeiros, praticantes de desporto protegidos, praticantes desportivos recreativos, e também a outra pessoa. Há aqui um conjunto abrangente também desta aplicação diretamente para a área do desporto. Então, nesse sentido, estas entidades e estas pessoas têm que ter em consideração o que a lei vem dizer. Esta lei fala então da proibição da dopagem, ou seja, é proibido que haja dentro e fora das competições esportivas a dopagem dos praticantes esportivos, e ela vem dizer no seu artigo 5º que constitui a violação das normas antidopagem por parte do praticante esportivo ou de outra pessoa, consoante o caso, por exemplo, a linha K, a ameaça, intimidação ou tentativa de intimidação de uma testemunha ou de outra em que tenha a intenção de denunciar a violação de normas antidopagem ou de não conformidade com o Código Mundial de Antidopagem. Então temos aqui em consideração que pode haver alguém que queira denunciar e esta pessoa não pode ser alvo de retaliação, não pode haver ameaça ou intimidação para esta pessoa. E isto está previsto já na lei antidopagem, que também já existe há bastante tempo. Esta lei vai alterar outra anterior e assim sucessivamente é algo que tem vindo a ser reiterado, esta ideia de proibição de dopagem. Existe também uma obrigação, que também não é de agora, ainda que a lei tenha sido também recente, esta lei 81 de 2021, que nos diz que é obrigatória a denúncia para o Ministério Público. Ou seja, os titulares dos órgãos e os funcionários das federações esportivas ou das ligas profissionais, associações e agrupamentos de clubes nelas filiados devem transmitir ao Ministério Público notícia dos crimes previstos na presente lei que tenham conhecimento no exercício das suas funções ou por causa delas. Também o artigo 70 vai-nos dizer que caso no âmbito de um processo de inquérito ou disciplinar previsto na lei, sejam apurados fatos suscetíveis de indiciarem a prática de um crime, devem os mesmos ser comunicados então pela autoridade antidopagem ou pela respectiva federação desportiva ou liga profissional ao Ministério Público. Bem, também sucintamente, esta lei vai-nos falar em anexo o Código Mundial Antidopagem e temos como referência, por exemplo, os atos de desincentivo ou de retaliação por parte de um praticante esportivo ou por parte de outra pessoa contra denúncias feitas a autoridades, quando tal conduta não constitua de qualquer forma a violação ao artigo 2.5, qualquer ato que ameaça ou vise intimidar outra pessoa com a intenção de encorajar, de efetuar denúncias de boa-fé e por em diante, como há pouco fui mencionando, esta ideia já há muito tempo que é concebida num Código Mundial, que também teve alterações e tem aqui uma versão mais recente. Bem, regressando um pouco e tentando ser sucinto, à Lei 93, como eu há pouco estava a mencionar, em termos de anexo, nós temos estas matérias como saúde pública, proteção da privacidade e dos dados pessoais, segurança da rede e dos sistemas de informação. Temos um conjunto, uma panóplia muito significativa, que pode ser os atletas, como também podem ser as pessoas que trabalham nas associações, nos clubes e que têm conhecimento, os treinadores, os dirigentes, têm conhecimento destas irregularidades. E nesse sentido, a lei também vem prever um conjunto de matérias que podemos ter em consideração que também podem ser ou acontecer no âmbito destas atividades. Nós iremos depois também densificar um pouco mais e explicar, por exemplo, o que é a prática, o que é o assédio e tentar desmistificar quais são os âmbitos de aplicação. Mas queria, em termos gerais, mencionar esta ideia que está prevista no Código de Trabalho, que nos diz que entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação, praticada quando o acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou efeito de perturbar, constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou destabilizador. Bem, então temos aqui uma panóplia significativa de situações e quando estas situações acontecem, podemos e devemos ter um tratamento específico que está estipulado no Código de Trabalho, que também pode ser aplicado
por uma remissão da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, mas isso também podemos ver com mais detalhe na formação sobre esta matéria de integridade e proteção do denunciante no desporto, na área do desporto. Bem, é só para terem a ideia que há um conjunto significativo de situações que podemos então ter em consideração. Também irá ser mencionado alguns exemplos de plataformas, e aqui temos o exemplo do Ministério Público, que há bastante tempo também tem esta plataforma disponível para a denúncia de atos de corrupção e fraudes. Mas obviamente que aos dias de hoje podemos ter nas nossas organizações plataformas para fazer o tratamento, a recolha da denúncia e depois fazermos o tratamento. Nós também iremos explicar quem é que pode fazer o tratamento das denúncias e este tratamento depois de ser o seu fluxo e a sua troca de informações com o denunciante, com o denunciado e também com alguns terceiros, para nos esclarecerem alguns aspectos, ser feito através da plataforma, que pode ser muito mais segura, mais segura para todos os intervenientes, no sentido que não correm riscos de a confidencialidade do processo não ser respeitada. Bem, o Ministério Público, obviamente, então, será uma autoridade competente, aquela em que nós podemos recorrer de uma situação que não é resolvida internamente na nossa instituição, na nossa organização, na nossa associação, mas também ter em consideração que as associações públicas também podem ter canais de denúncia externos, como também as inspeções, entidades equiparadas e outros serviços centrais da administração direta do Estado, dotados de autonomia administrativa, que podem também, obviamente, ter estes canais de denúncia externos. E por isso também é detalhado depois com mais atenção estas matérias. E obviamente também pode haver a divulgação pública e melhor que eu para falar sobre este assunto, eu vou passar então a palavra ao Miguel Lourenço. Miguel Guerreiro, peço desculpa. Boa noite. Boa noite a todos, espero que me estejam a ouvir. Eu estou aqui com o microfone do computador, não tenho aqui o meu microfone dos fones ligado, mas espero que me estejam a ouvir e agradeço desde já a presença dos nossos dois ilustres assistentes e dos meus dois colegas de formação e vou avançar aqui para a minha parte. Eu sou jornalista há quase 25 anos e aquilo que eu vou aqui falar, obviamente, são coisas baseadas em experiências e são exemplos gerais. Não vou falar aqui em nenhum caso em concreto, mas obviamente que todos nós, ao longo da nossa vida, já nos demos conta, e também como o desporto faz parte da sociedade, e na sociedade há comportamentos ilícitos, obviamente e infelizmente, por muita paixão que nós possamos ter pelo desporto, infelizmente no desporto esses comportamentos ilícitos também existem e todos nós já ouvimos falar de diversos casos. E existem porquê? Normalmente aquilo que se ouve é porque há alguém, ou seja, por interesse particular, querer tirar algum proveito de alguma situação. E o que é que isso acontece? Acontece que quando alguém, de forma ilícita, está a tentar tirar algum proveito em seu proveito particular, não é? Pessoalmente, está a colocar em risco o coletivo, está a colocar em risco a integridade, a credibilidade de uma instituição. Normalmente são este tipo de coisas que acontecem. E sabemos que acontecem e não são assim tão poucas as vezes. Esta formação, neste caso, este webinar serve também para alertar um pouco para a importância do desporto também se fazer ouvir através desta Lei 93, para que todos aqueles que gostam do desporto vejam recuperada a integridade no desporto, recuperada e mantida, porque no desporto, felizmente, agora felizmente, a maioria das atividades que acontecem são lícitas e não ilícitas, e é isso que faz com que, pelo menos, penso que todos nós que aqui estamos sejam apaixonados pelo desporto. Mas, infelizmente, voltando ao infelizmente, há coisas, comportamentos corruptos, atos menos lícitos e até mesmo ilícitos que acontecem em várias áreas do desporto, em vários clubes, associações, federações. Há modalidades que são muito caracterizadas, por exemplo, pelo doping, como é o caso
do ciclismo, toda a gente ouve falar, mesmo pessoas que não percebam nada de bicicletas sabem que o doping está associado ao ciclismo, e mesmo que a partir de hoje não haja mais doping no ciclismo, é difícil de limpar essa imagem, é aqui que a comunicação entra. Mas antes de eu passar a essa parte da comunicação, queria aqui também referir que muitas vezes há pessoas com boas intenções que entram em instituições, em clubes, em associações, em federações, e depois se veem confrontados com comportamentos que não são os comportamentos mais lícitos. E depois o que é que acontece? Muitas vezes essas pessoas acabam por alinhar nessa ilicitude. Porquê? Por receios, às vezes até receios da própria integridade física, por receios no que diz respeito a ameaças de carreiras que muitas vezes ficam amputadas por não se alinharem em determinados tipos de comportamentos que não são propriamente os mais legais, e às vezes acabam, mesmo contra a sua vontade, por alinhar, porque é mais fácil. Mas aqui a comunicação, e eu ao contrário daquilo que os meus colegas têm para explanarem o seu conhecimento, na comunicação, nesta área, não há um código, não há uma fórmula exata para se lidar com cada caso. Portanto, cada caso é um caso, tendo em conta o seu conteúdo, tendo em conta a dimensão da instituição a que se refere. Portanto, o que vamos aqui falar são despertar de sensibilidades para que se perceba que a comunicação é muito importante e pode ser aliada nesta questão do whistleblowing. Porque atualmente, nos dias que correm, a comunicação é voraz e tem uma força brutal. Logo a começar pelas redes sociais, não é? Uma informação que é lançada de um momento para o outro já correu o mundo. Isto antigamente não acontecia porque não havia a internet e não havia as redes sociais, que são vorazes. O imediatismo da informação, há muita concorrência em termos de órgãos de comunicação, portanto toda a gente quer avançar com a notícia e a proliferação de conteúdos é muito, muito, muito rápida. Obviamente que nem todas as denúncias têm a dimensão de se tornarem públicas, mas muitas vezes tornam-se públicas. E o que é que pode acontecer aqui? Pode acontecer que essas instituições que se veem confrontadas com um caso menos lícito têm que reagir, porque são obrigadas a reagir, principalmente quando são instituições grandes para as quais o interesse público é despertado. Portanto, têm que reagir de qualquer forma. E, sendo assim, podem utilizar a comunicação, que é uma arma muito importante de ataque, não é? Porque, como ainda agora estive aqui a referir, faz com que todos os aspectos menos lícitos corram num instante e se pode denegrir uma instituição que levou décadas, às vezes mais do que um século, para construir toda a sua credibilidade. E a comunicação pode ser utilizada como arma de defesa. Ok? Portanto, o que é que acontece quando a comunicação é utilizada como uma arma de defesa? Como eu já disse, não há estratégias, não há fórmulas mágicas, cada caso é um caso e é preciso olhar para a dimensão das instituições a que se referem esses casos ilícitos. É preciso perceber o que é que a sociedade sabe desses casos ilícitos. E há aqui muitas coisas que têm que ser tomadas em conta. Para já perceber de que forma é que esses casos se tornaram públicos, se é ou não verdade aquilo que está a acontecer e, obviamente, se abrindo um canal de denúncia, por exemplo, num clube e havendo uma denúncia de determinados comportamentos menos lícitos nesse clube, a partir daí, se esse clube tiver uma dimensão gigante, obviamente que, não falando na identidade de quem fez a denúncia, é muito possível que comece a existir na sociedade, nas redes sociais, burburinhos à volta desse clube, que depois se vão, por exemplo, associar a manobras por parte de uma polícia judiciária em buscas. Isso tudo faz despertar a atenção do público e esse caso pode se tornar mediático. E aqui, muitas vezes, o que é que as instituições fazem? Percebem que estão a ser prejudicadas
por causa de interesses de uma ou outra pessoa que fazem parte dessa organização, embora ainda não haja nenhum veredito sobre se de facto essa denúncia não passava de uma suspeição e depois passou mesmo a ser efetiva e de facto há ali um ato ilícito e, portanto, aqui vai ter que reagir de uma determinada forma, mas pode-se ver obrigado a reagir enquanto se processa essa fase de investigação, de averiguação, para se perceber se de facto essa denúncia fazia ou não sentido. Se esse clube está a incorrer num ato ilícito e de corrupção ou não está. Quem é que tem culpa, quem é que não tem culpa. Ou seja, é importante aqui reagir de uma forma ponderada. Não há fórmulas, mas há uma regra básica, que é nunca, mas nunca mentir. Se as coisas estão a existir, é melhor não dizer a verdade, é melhor ficar em silêncio do que dizer que não estão a existir. Porque é comum dizer-se que a mentira tem perna curta. E nestes casos tem a perna muito curta, porque de um dia para o outro, de uma hora para a outra, de um minuto para o outro, tudo se pode saber e é pior a emenda que o soneto, como diz a sabedoria popular. Ou seja, se há um caso ilícito, se quem não sabia desse caso ilícito e está à frente dessa instituição acaba por desmenti-lo, mesmo não tendo nada a ver com isso, se por acaso se vem a perceber mais tarde que esse caso era mesmo uma realidade, acaba por se virar o feitiço contra o feiticeiro e acaba depois essa instituição por ser mesmo abalada por essa falta de credibilidade. Ou seja, é importante aqui não mentir, nunca negar uma coisa que nós sabemos que existe, mas vale ficar em silêncio e depois é deixar que a investigação e as averiguações prossigam e até lá é importante fazer uma comunicação ou uma aparição pública, defender sempre a instituição, porque ou a instituição, ou a modalidade, ou a federação, ou o clube, o que quer que seja, porque há aqui situações em que temos que defender o coletivo e se alguém cometeu um ato ilícito, tem que ser um particular, ou dois, ou três, ou um grupo, não é a instituição no seu conjunto. E é muito importante que quem faça a comunicação tenha este aspecto em consideração, porque é primeiro necessário pensar no coletivo e depois falar do individual. Falar dessas maçãs podres, que só serão mesmo maçãs assumidamente podres depois de ter sido concluída uma investigação, ter sido concluída uma averiguação. Até lá, é importante gerir os casos de forma muito suave para que ninguém seja beliscado, porque até sair uma sentença, toda a gente é inocente, mesmo que quem está dentro das instituições perceba que de facto há ali algo que não está a funcionar de forma mais correta. E é nessas alturas que é importante agir com ponderação e depois agir, obviamente, com mão firme e o mais depressa possível em termos comunicacionais, seja numa declaração escrita, seja numa declaração oral ou em vídeo ou através das redes sociais, lá está, utilizar a comunicação como arma de defesa e depois, neste caso também como arma de ataque à restituição da credibilidade e da integridade dessa instituição, que pode ser, como eu já referi, uma modalidade, um clube, uma associação, uma federação, qualquer coisa, mas é importante reagir sempre com grande ponderação, sabendo sempre que a comunicação tem que ser utilizada de forma muito delicada. Portanto, ir dizer a primeira coisa que nos apetece para as redes sociais não é uma forma mais ótima de comunicar. É importante ponderar, é importante olhar para os danos que algo que pode estar a manchar o nome dessa instituição esteja neste momento a fazer e, portanto, temos que utilizar essa arma da comunicação com muita delicadeza, mas temos que a usar e é importante sabê-la usar e é importante
usá-la, porque é a forma mais rápida que temos de chegar a quem precisa de saber que afinal aquilo não se passou de uma suspeição ou não se passou de um caso que já foi erradicado e que a partir de agora esta instituição voltou a recuperar toda a sua integridade. Portanto, as organizações e as instituições têm que ser imunes a estes casos e têm que resistir a crises. E estas crises, é importante saber comunicar em crise, e estas crises têm que ser muitas vezes debeladas não só com a justiça, com a lei, obviamente, isso está em primeiro lugar, mas depois é muito importante a imagem que as instituições, que muitas vezes levaram séculos a conseguir, que seja salvaguardado e, em muitos casos, seja limpo, e é nesse caso que a comunicação tem uma palavra muito forte a dizer. Espero não me ter alongado muito, obviamente que na nossa formação há aqui pontos que estão mais desenvolvidos. Eu não quero, até porque não trouxe slides e seria uma grande seca para vocês estarem aqui a olhar para mim só a debitar conversa, mas penso que de uma forma geral ficou aqui bem assente os problemas que podem existir dentro de uma instituição, comportamentos que às vezes são difíceis, aos quais são difíceis de fugir, mas que é possível fugir, e é possível fugir em anonimato, e que isso pode fazer bem às instituições que foram beliscadas por algum ato ilícito, e que a comunicação pode, nestes casos, ajudar as instituições a recuperarem a sua integridade, e podem fazer, neste caso, instituições desportivas, fazerem bem também ao desporto. Convém que o desporto, tal como todas as áreas da sociedade, sejam limpas, mas neste caso estamos aqui virados para o desporto, e é nisso que me refiro. Queria agradecer-vos a vossa atenção e vou passar a palavra ao Patrick, penso que para encerrares, Patrick. Sim, muito obrigado a todos que participaram neste webinar. Também agradeço aos meus colegas, aos dois Miguéis, ao Vítor Miguel e ao Miguel Guerreiro, e esperamos também que tenha ido ao encontro daquilo que era expectável da vossa parte, e obviamente estaremos disponíveis para mais desenvolvimentos no âmbito da formação da Confederação de Desporto. Muito obrigado e até breve. Obrigado, nós. Obrigada. Obrigado.